Muito bom dia a todos e a todas. Começamos por dar as boas-vindas aos participantes neste segundo webinar dedicado à Lei de Programação Militar. Depois de ontem, temos tido uma sessão dedicada ao licenciamento e credenciação de segurança. Uma sessão online, por isso é muito importante a disciplina de áudio e vídeo. Peço a todos os participantes que, por favor, durante a intervenção dos conferencistas, mantenham o áudio e o vídeo desligado, por favor, para evitar interferências na emissão. Recordo a importância do procedimento, do preenchimento do inquérito online, cujo link vamos colocar no chat, aliás, como fizemos ontem, desta sessão. Servirá para identificar as principais necessidades e caracterizar o setor da economia de defesa. Este estudo proporcionará informação qualificada e ajudará a definir as políticas públicas concretas. Relativamente às questões, e porque se trata de uma sessão de esclarecimento, esta fase é para nós muito importante. Agradecia que utilizassem o chat do bate-papo, inscrevendo-se para eventuais questões, ou podem também utilizar a mão que a plataforma disponibiliza, pôr a mão no ar. No fim, eu darei a palavra consoante a ordem de inscrição. E sem mais demoras, eu dou início à sessão de abertura com a intervenção da Sra. Professora Doutora Helena Carreiras, diretora do Instituto da Defesa Nacional. Sra. Professora, muito bom dia. Muito bom dia a todos. Em nome dos organizadores desta conferência, tenho o grato prazer de saudar todos os participantes, agradecendo muito em particular ao Comandante José Matias de Freitas, que nos falará hoje dos principais programas, valores e oportunidades da Lei de Programação Militar. Quero, enquanto diretora do Instituto da Defesa Nacional, congratular-me desde já e mais uma vez, porque a doutora Catarina Nunes ontem já fez referência a este evento, este feliz evento, que é uma parceria estabelecida entre o IDN, a IDD Portugal Defence e o Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e da Transição Digital, com vista ao desenvolvimento de um estudo sobre economia de defesa em Portugal, para o qual, aliás, as empresas presentes foram solicitadas a contribuir através do preenchimento do questionário, bem como de outros eventos de informação, de divulgação, de debate na área da economia da defesa, que faremos com certeza no futuro próximo. Vivemos hoje momentos de transformação acelerada nas dinâmicas da defesa europeia, peço desculpa, a qual tem tido avanços importantíssimos, designadamente com a criação do Fundo Europeu de Defesa, do qual se falará aqui amanhã, e do desenvolvimento de projetos no quadro da Cooperação Estruturada Permanente, os projetos PESCO. Ao colocar a segurança e defesa no centro da agenda política, a Estratégia Global da União Europeia para a Política Externa impulsionou de forma decisiva a indústria de defesa enquanto setor económico com grande potencial de crescimento, capaz de criar riqueza e de estimular o desenvolvimento de outros setores da economia, uma vez que assenta em elementos económicos e tecnológicos que constituem importantes fatores para a competitividade industrial. A defesa europeia está a reforçar-se, os Estados estão também a preparar-se e as indústrias nacionais estão a identificar formas de participar neste novo impulso. Importa aproveitar estas enormes oportunidades de criação de valor que daqui decorrem e também aquelas que se desenham no plano nacional com a Lei de Programação Militar, o tema da nossa conferência de hoje. Como sabem, esta lei é o principal instrumento financeiro plurianual para o investimento público na defesa e nas Forças Armadas, com uma dotação global de 4,7 mil milhões de euros. Inclui 7 projetos estruturantes que representam cerca de 1/3 da proposta e irão marcar um horizonte temporal relativamente longo. Trata-se de 5 aeronaves de transporte aéreo estratégico e tático, 827 milhões de euros, 6 navios patrulha oceânicos, 352 milhões de euros, o programa de ciberdefesa, 51 milhões, programa de sistemas de combate do soldado, 43 milhões, 5 helicópteros de evacuação, 53 milhões,
um navio polivalente logístico 150 milhões e um navio reabastecedor 150 milhões também. O Sr. Comandante irá com certeza falar de tudo isto com mais detalhe. A Lei de Programação Militar é, como sabem, a principal fonte, enfim, de equipamento, de desenvolvimento da base tecnológica e industrial da Defesa Nacional e de apoio para a investigação e desenvolvimento, com impacto direto nas capacidades militares necessárias para a prossecução das múltiplas missões das Forças Armadas. Mas deve também ser vista como uma base para a participação portuguesa nos projetos PESCO e, nessa medida, para além de equipar devidamente as Forças Armadas ao longo dos próximos 12 anos, a Lei de Programação Militar representa uma oportunidade para alavancar a competitividade da indústria e da investigação científica nacionais, contribuindo para que Portugal tenha, de facto, capacidade competitiva em áreas estruturantes da nossa defesa. A economia da defesa nacional pode, assim, ser um veículo de reforço da internacionalização da economia portuguesa, com a criação e adequação do produto e do próprio processo de gestão, estimulando a interoperabilidade e, por isso, a consequente participação no mercado europeu e, sempre que possível e desejável, em programas de cooperação internacional. Em suma, pretende-se que esta lei, a Lei de Programação Militar, tenha um impacto transformador nas Forças Armadas, mas ao mesmo tempo também efeitos multiplicadores para a economia. A lei assenta num conjunto de orientações estratégicas que convém brevemente recordar. O reforço das capacidades conjuntas das Forças Armadas, o preenchimento de lacunas de capacidades privilegiando equipamentos e programas passíveis de duplo uso, civil e militar, a otimização das capacidades necessárias para as missões nas quais Portugal participa, o investimento na capacidade nacional de ciberdefesa, a preferência por equipamentos que garantam ganhos de interoperabilidade, a criação de condições para melhorar a atratividade e o recrutamento nas Forças Armadas e também, last but not least, justamente porque estamos aqui hoje a falar disto, a maximização do envolvimento da indústria, dos centros de investigação e das universidades nacionais na edificação das capacidades militares. É a necessidade desse reforço mútuo da defesa e da indústria e o alinhamento da capacidade industrial e tecnológica existente no setor da economia da defesa português para dar resposta às necessidades das Forças Armadas, que está no centro das preocupações que conduziram à organização destas conferências. Para atingir esse objetivo, é fundamental a produção de conhecimento, a partilha de informação, o envolvimento dos diferentes stakeholders, o estabelecimento de plataformas de diálogo e uma comunicação eficaz. É o que estamos e queremos fazer aqui, e que foi o objetivo destas conferências, e é também esta a missão do Instituto da Defesa Nacional, a de estabelecer pontos, constituindo-se como uma plataforma de encontro entre as instituições de segurança e defesa e a sociedade portuguesa. Congratulo-me, portanto, por estarmos envolvidos também neste projeto, porque é de facto esse o nosso objetivo. Mais conhecimento, mais informação e debate conduzem a melhores decisões, mais responsabilização, maior transparência e prestação de contas, melhor utilização dos nossos escassos recursos coletivos. Não há boas políticas públicas sem uma boa comunicação de políticas, sem debate qualificado, sem a interlocução com os diferentes atores envolvidos. Estou certa que este ciclo de 3 conferências e outras que suponho faremos em conjunto no futuro, e naturalmente a que se segue, já a seguir, cumprirão esse desígnio e cumprem esse desígnio, e por isso termino desejando a todos uma excelente discussão. Muito bom dia. Senhora Professora, muito obrigado pelas suas palavras. Eu, antes de passar ao conferencista, ao Sr. Comandante José Matias, e porque muitos, entretanto, se juntaram, eu queria só recordar 3 aspectos muito importantes no decorrer da conferência. Primeiro, antes de mais, é a disciplina de áudio e vídeo. Pedia a todos que mantivessem os microfones e as câmaras desligadas durante a intervenção do Sr. Conferencista. A segunda, eu chamava a atenção para o link que já está disponibilizado no chat, no bate-papo, um inquérito online que nos vai ajudar a definir as políticas públicas concretas para este setor.
E o terceiro aspecto é a questão, e que é muito importante, porque é uma sessão de esclarecimento, será a sessão de perguntas e respostas. Portanto, eu chamava a atenção a todos para quem quiser colocar perguntas, comentários, se inscreva no chat, no bate-papo, ou então levanta a mão, que eu, por ordem cronológica, vou-vos dando a palavra. Agradeci então o cumprimento destas três observações. Passava então a palavra ao Sr. Comandante José Matias de Freitas para nos falar sobre a Lei de Programação Militar, programas, valores e oportunidades. Sr. Comandante, faça favor. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite efetuado para participar neste conjunto de apresentações, neste seminário relativo à economia e defesa. Terei com todo o gosto, todo o prazer que estou aqui para, correspondendo ao desafio colocado, ir falar um pouco sobre a Lei de Programação Militar, programas, valores e oportunidades. Eu vou partilhar a apresentação que tenho aqui para fazer. Desculpa, não era esta. Não sei se já estão a ver a apresentação. Estamos. Pode continuar, Sr. Comandante. Já estamos a ver. Muito obrigado. Bom, eu já, em primeiro lugar, com uma introdução, gostaria de agradecer a toda a introdução feita pela sua professora Helena Carreiras, que de facto, de certa forma, quase que já resumiu aqui quase que toda a apresentação que eu tenho feito sobre a LPE. Portanto, eu dou os parabéns pela excelente introdução que fez e pelo enquadramento, de facto, à relevância da Lei de Programação Militar na economia de defesa, como um alavancar, efetivamente, da economia de defesa. Em termos de... Desculpa. Em termos de agenda, portanto, eu vou fazer ainda um pouco um enquadramento sobre a Lei de Programação Militar, falar sobre a atual lei que está em vigor, referindo os principais projetos estruturantes e outros projetos também de igual relevância para a edificação das capacidades das Forças Armadas e aqueles que representam, no fundo, os programas de maior relevância e com maior investimento estão previstos na atual lei. E, por fim, abordar um conjunto de oportunidades que a atual lei poderá proporcionar para a economia de defesa nacional. Em termos de enquadramento, e como já acabou por ser referido, a Lei de Programação Militar tem como objetivo a programação do investimento público das Forças Armadas, relativo a forças, aos equipamentos, armamento, investigação e desenvolvimento. Este é um aspecto, de facto, da maior relevância, que tentarei abordar um pouco aqui também ao longo da apresentação. Esta programação dos projetos necessários à edificação das capacidades nacionais, aprovadas no âmbito do ciclo de planeamento de defesa militar, que na decorrência do conceito estratégico militar e das missões das Forças Armadas, destina-se a concretizar o sistema de forças nacional e o dispositivo superiormente aprovado. A LPM é, assim, efetivamente, o instrumento financeiro principal para edificar as capacidades do sistema de forças nacional. Quando nós falamos em capacidade, o que é importante também, nós referimos aqui o que é que nós entendemos por capacidade militar e abordar a sua definição. Em termos de definição, trata-se do conjunto de elementos que se articulam de forma harmoniosa e complementar e contribuem para a realização de um conjunto de tarefas operacionais ou efeito que é necessário atingir, englobando as componentes da doutrina, organização, treino, material, liderança, pessoal
infraestruturas e interoperabilidade. Ora, aqui eu gostaria de referir claramente que muitas vezes nós olhamos para a Lei de Programação Militar apenas um pouco só na sua componente material, mas que depois as outras componentes também devem ser tidas em consideração. E mesmo para a própria economia de defesa, quando nós falamos aqui da parte do treino, da parte das infraestruturas e a interoperabilidade, naturalmente que será também uma oportunidade, ficará sempre subjacente para a economia de defesa, para as empresas poderem dar também aqui o seu contributo e serem parte integrante da forma como nós vamos edificar as capacidades militares. O ciclo de planeamento de defesa militar, portanto, é o instrumento de planeamento de médio e longo prazo das Forças Armadas e que tem como principais características, como podem ver no site, é um ciclo de definição e edificação do Sistema de Força Nacional. Trata-se de um processo sistémico, concorrente e flexível, cujo planeamento é baseado, como já foi dito, em capacidades militares, que se irá dar maior rigor e possibilidade de controle relativamente à edificação das capacidades. Também tem como característica a maior facilidade na identificação de lacunas, no estabelecimento de prioridades e na atribuição de recursos. E aqui é relevante, naturalmente, nós temos um conjunto de lacunas identificadas, mas depois, atendendo a que nós temos relativamente ao nosso nível de ambição daquilo que nós temos de fazer, considerando os recursos que estão disponíveis para combater estas lacunas, teremos que atribuir determinadas prioridades. E daí nós temos a atual lei e as leis seguintes, de acordo com as prioridades que foram identificadas, considerando o nosso nível de ambição e os recursos existentes para combater estas lacunas. A atual lei nasceu de acordo com aquilo que foi a Diretiva Ministerial de Orientação Política para o Investimento na Defesa e claramente tem em consideração, de forma simultânea, os compromissos internacionais, em particular a participação das Forças Armadas em missões de paz e segurança, a relevância do partilha de serviços, considerando sistemas transversais de apoio e logística, alcançar as Forças Armadas de elevada prontidão, projetáveis, bem treinadas e com equipamentos de última geração, fomentar a sincronização e coerência com os processos de planeamento da OTAN e da União Europeia, este da União Europeia cada vez mais relevante, considerando aqui o CDP e todas as outras, Capability Development Plan, todas as outras ferramentas atualmente já implementadas ao nível da União Europeia, das quais seria aqui de dar relevância também ao Coordinated Annual Review, CARD, que daqui deriva naturalmente tudo isto também, as prioridades, as áreas focais para as quais a União Europeia dará apoio em termos de investimento, nomeadamente em termos do Fundo Europeu de Defesa, estará muito alinhado claramente com aquilo que é neste momento as capacidades da União Europeia, quais são as principais lacunas e quais são as prioridades que são vistas pelos vários Estados-membros em termos de edificação de capacidades da União Europeia. Considerando igualmente os projetos de Smart Defense, como já tinha dito também aqui, a cooperação estruturada permanente e o Fundo Europeu de Defesa. Ainda tem em conta os mecanismos de partilha entre ramos nas áreas de apoio e logística, dando prioridade para programas conjuntos e equipamentos de duplo uso. O duplo uso aqui bem sublinhado como cada vez mais um fator determinante na edificação das capacidades, sempre que possível irmos para capacidades, irmos para projetos ou sistemas de duplo uso, permitindo assim alcançar um conjunto de sinergias e diminuir os custos com a edificação de capacidades. Temos capacidades adaptadas à pluralidade de missões e adequadas às missões no exterior, bastante relevante, como sabem, Portugal cada vez mais atua num conjunto de missões no exterior que são extremamente relevantes para a imagem nacional, por isso temos de estar bem preparados, bem equipados.
Prioridade aos equipamentos de proteção individual, armamento e situação logística, dotar as Forças Armadas com uma capacidade nacional de ciberdefesa de excelência, dar preferência a equipamentos adotados por países aliados mediante concursos multinacionais, e garantir o envolvimento da indústria, centros de investigação e universidade no desenvolvimento das nossas capacidades, para além de permitir também as condições materiais para aumentar a atratividade do recrutamento. Com base nesta diretiva foi desenvolvida a última revisão da Lei de Programação Militar e chegámos à atual Lei de Programação. Este é o perfil de investimento considerado para estes 3 quadriênios, também ele tem neste momento em vigor, 2019 e 2030. Portanto, temos um investimento total de 4,7 mil milhões. Como podem ver pelo perfil de investimento, temos um aumento crescente de 20 milhões por ano de 2019 a 2027, o que representa efetivamente o esforço nacional, o empenho efetivamente de passarmos a gastar mais com a defesa. A partir de 2027, e atendendo às atuais situações, será de prever o manter do nível de investimento anual na ordem dos 455 milhões de euros. Naturalmente que estes 4,7 mil milhões de euros são cerca de metade daquilo que seria o nosso nível de ambição das Forças Armadas. Ainda assim, representa efetivamente um esforço enorme de aumento da despesa de Portugal com a defesa. Estes são os projetos estruturantes, que foram considerados como estruturantes e que estão em vigor neste momento na atual lei, de que falarei um bocadinho mais no próximo slide. Portanto, temos os helicópteros de evacuação, o KC-390, a substituição do navio abastecedor, a aquisição dos 6 NPOs, um forte investimento na ciberdefesa, nos sistemas de soldado e ainda noutros meios navais. Como já referimos, estes projetos estruturantes têm valor de cerca de 36% do total da LPE, portanto, 857 milhões para a aquisição das aeronaves KC-390, 352 milhões de euros para os 6 navios oceânicos, NPOs, 150 milhões para o navio polivalente logístico, 150 milhões para o navio reabastecedor, 53 milhões para os helicópteros de evacuação, 45 milhões só distribuídos apenas ao INFA para a capacidade de ciberdefesa, mais 6 milhões estão distribuídos pelos ramos, e ainda cerca de 45 milhões para o equipamento individual Soldier System, atribuído ao Exército. Estes são, evidentemente, os projetos estruturantes na atual Lei de Programação Militar. O investimento militar para os próximos anos, portanto, garante-se aqui um portfólio de investimento capaz de assegurar a continuidade dos projetos que estavam em curso, à data de 2018, mas integrando novos projetos, como nós vimos, que permitem conjugar as prioridades da defesa nacional com o desenvolvimento do sistema científico e com o crescimento da indústria de defesa portuguesa. Os projetos estruturantes da defesa nacional que traduzem esta visão estratégica são fundamentalmente, como já vimos, as aeronaves KC-390, os NPOs e o NPL. Todos estes projetos com início no primeiro quadriênio, com a assinatura dos respectivos contratos. Até ao momento temos a assinatura já feita e o programa já em curso da aquisição das aeronaves KC-390. A assinatura de contratos de NPOs deverá ocorrer durante este ano, igualmente, relativamente ao navio polivalente logístico, que abordarei mais tarde em específico aqui na área naval. Portanto, temos assim um investimento, de forma resumida, de 4,7 mil milhões de euros ao longo de 2 anos, que representa mais de 1,5 mil milhões de euros relativamente à lei anterior.
Falando dos projetos relevantes, neste slide podem ver aqui um conjunto dos principais projetos onde é que será efetivamente canalizado o investimento da defesa nos próximos anos. Aqui está representado no slide o investimento disponível, o orçamento disponível para cada uma das entidades. Ao nível dos serviços centrais, assegura-se a alocação das aeronaves C295, a alocação e manutenção dos helicópteros EH-101, portanto, temos ainda a acabar a sua alocação e depois a sua sustentação, portanto, cerca de 100 milhões de euros. A referência à verba atribuída para a área de investigação e desenvolvimento a nível nacional e internacional, que representa cerca de 2 milhões de euros por ano, e estão centralizados aqui nos serviços centrais na Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, para além de haver, obviamente, outras verbas distribuídas pelas outras entidades. 827 milhões para as aeronaves KC-390, portanto, estes são os principais projetos que estão centralizados, que estão nos serviços centrais em termos das capacidades conjuntas. Ao nível do ENCFA, a referência, efetivamente, para a edificação da capacidade de ciberdefesa, para além deste programa, naturalmente, que existe um conjunto de projetos, nomeadamente os relacionados com a capacidade de comando e controle, sendo desenvolvidos ao nível do ENCFA. Na Marinha, a aquisição do reabastecedor, a aquisição dos 6 navios de patrulha oceânica e a modernização das fragatas, neste Bartolomeu Dias e Vasco da Gama, que não está aqui incluído, uma pequena falha, mas também são as 5 fragatas que estão em processo de modernização de meia-vida, e também a modernização dos 2 submarinos. Ao nível do Exército, a aquisição dos veículos JLTV, a aquisição de viaturas ligeiras e blindadas, mais 43 ultraligeiras, e um forte investimento no sistema de combate ao soldado, incluindo a aquisição de armamento ligeiro, que já foi efetuado, ou já está em plena execução. Na Força Aérea, os investimentos dizem respeito à sustentação do C295, a sustentação do EH-101, a MLU e a remuneração de motores das aeronaves F-16, a substituição de sistemas de armas F-16, que deverá ocorrer a partir de 2027, mais à frente já abordarei um bocadinho mais detalhe este programa da maior relevância, possível maior relevância para a economia nacional, para a economia de defesa, e na aquisição dos 5 helicópteros de evacuação, 5 helicópteros de apoio, com para 53 milhões de euros. Em termos de oportunidades, e depois temos visto aqui um pouco o portfólio principal dos principais programas. Começando pela AIVA Cyber, tanto com umas verbas disponíveis na ordem dos 51 milhões de euros, darei aqui a referência principal à edificação que se pretende do Software Academy and Innovation Hub, um projeto, programa que está a ser coordenado aqui pela Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional e que também está intimamente relacionado com um projeto PESCO, da qual Portugal é líder. Portanto, aqui está claramente aquilo que é um investimento da LPM em articulação com os projetos cooperativos. E, naturalmente, o desenvolvimento das capacidades de ciberdefesa ao nível do ENCFA e do RAMS. É por aqui que irá ser efetuado um conjunto de projetos de forma a desenvolver toda a capacidade de ciberdefesa ao nível da defesa nacional. Passando para a área naval, como já vimos, temos o processo que irá ser coordenado, a ser lançado pela IDD Portugal Defense, a aquisição de 6 navios de patrulha oceânica. Está em curso o life upgrade das fragatas e dos submarinos. Relativamente ao futuro e com programas daqueles que efetivamente se considera como poderem trazer
igualmente, excelentes oportunidades para a indústria nacional são relativos à substituição do navio reabastecedor e aquisição de um LPD. Este processo, tanto como vimos, este programa, embora ainda não esteja definido, mas poderá, inclusive, poderá ser uma das possibilidades de juntar o navio reabastecedor com as capacidades de um LPD e uma possível utilização de um LSV com todas estas capacidades. Portanto, há aqui um conjunto que não está ainda completamente definido, mas será garantidamente para breve tomada a decisão sobre qual a opção a tomar. Em conjunto temos neste momento previsto cerca de 300 milhões de euros, mas naturalmente poderá ser alterado de acordo com a revisão da LPM a ocorrer no próximo ano. De referir também, nós estamos neste momento na modernização das fragatas, mas claramente temos que pensar em novos meios, na substituição também das fragatas. E que novos meios é que nós vamos querer para as Forças Armadas em termos navais? E pensando aqui um pouco já no futuro, nos próximos tempos, naturalmente, terá que ser feito este estudo e pensar o que é que nós vamos querer para o futuro. Aqui também uma excelente oportunidade para as empresas nacionais e poderem ser envolvidas naquilo que poderão ser os novos meios mais modernos em termos navais, em termos combatentes. E da parte naval, estas são aqui as principais oportunidades, naturalmente se antevê com a atual LPM e depois constante também a revisão a ocorrer no próximo ano, sem prejuízo naturalmente todos os programas mais pequenos, mas nesse caso naturalmente têm que ser aqui um pouco mais avaliados depois com o próprio ramo a definir em mais detalhe as oportunidades que podem advir para a indústria nacional. Em termos do Exército, a capacidade de land, portanto, os principais programas neste momento, e foi lançado o programa de aquisição para o CIP, um programa que está a ser desenvolvido, foi lançado pela NCA, a agência da NATO, que é um investimento considerável, de mais de 30 milhões de euros, igualmente uma excelente oportunidade para a indústria nacional, que espero efetivamente possamos ter empresas nacionais no consórcio ganhador deste programa, que se dará de conhecer durante o presente ano. Continuam vários processos em curso relativamente ao sistema do soldado, um conjunto de oportunidades, um conjunto de processos têm vindo a ser lançados pelo Exército, muitos deles por via da agência NSPA da NATO, aí uma especial relevância para a indústria nacional estar presente junto destas duas agências, a NSPA e a NCIA, e nesse âmbito escolhido referi também aqui o excelente trabalho que a DD Portugal Defense tem vindo a fazer no sentido de divulgar também todos estes programas, estes concursos têm vindo a ser lançados, não só ao nível nacional, naquilo que é investimento proporcionado pela LPM, mas também a nível internacional dos concursos lançados pela NSPA. Relativamente a novos meios para o Exército, queria aqui fazer uma referência clara àquilo que são os targets da NATO, que está assumido a Portugal, portanto é a ambição e é um target, efetivamente, nós vamos constituir uma brigada média, cujo investimento deverá rondar algo perto dos 600 milhões de euros, não tenho aqui um número correto, obviamente, é apenas a estimativa que eu posso neste momento dar, mas será também uma realidade nos próximos tempos, pois é um target nato e é efetivamente uma lacuna ao nível das forças terrestres. Passando para a área da Força Aérea, portanto, será lançado em breve esta elaboração da aquisição dos helicópteros de apoio, com investimento
cerca de 53 milhões de euros. Após 2027, ou talvez antes, está neste momento visto ao nível da programação militar, é a aquisição dos vários sistemas, 6 sistemas, o AES, da qual também a nossa indústria poderá ter aqui uma palavra a dizer. Claramente que temos essa capacidade e está aqui mais uma excelente oportunidade a desenvolver, nomeadamente temos aqui de requisitos, junto também com a Força Aérea. E temos o grande programa, aquele que será, em termos de futuro, de elevada dimensão, que é os novos meios para a Força Aérea, efetivamente. Nós temos chamados F-16, estão neste momento no seu programa de modernização. Será possível, efetivamente, ter as aeronaves ainda ao serviço, mesmo após 2030, mas temos que pensar claramente qual é que vai ser os seus substitutos destas aeronaves, e aqui também uma excelente oportunidade para a indústria nacional, não só pelo montante em causa, mas também, efetivamente, pelos desenvolvimentos tecnológicos que estes novos meios vão trazer e a possibilidade da indústria nacional participar neste programa. Entretanto, naturalmente, continua todo o programa de sustentação dos atuais meios ao serviço da Força Aérea. Uma última área que neste momento ainda não é uma capacidade, mas que certamente num futuro próximo irá ser, das Forças Armadas portuguesas, diz respeito ao domínio do espaço. Portanto, o domínio no espaço, nós temos neste momento, ao nível da defesa, uma estratégia da defesa nacional para o espaço, da qual em breve será dado conhecimento. Esta estratégia tem em si um plano de implementação da própria estratégia, que será alvo de a identificação dos quais os principais programas a serem desenvolvidos nos próximos anos por Portugal. Obviamente, nas várias componentes, portanto, nós temos a componente de comunicações, essenciais, naturalmente para a operação das nossas Forças Armadas. A componente da observação da terra é garantidamente uma prioridade e atento, obviamente, ao nosso posicionamento geoestratégico, onde nós estamos situados na Europa. Toda a parte da observação da terra será essencial. Eu tenho a certeza que será uma das grandes prioridades neste plano de implementação da Estratégia Nacional para o Espaço. A componente de posicionamento e navegação será igualmente bastante interessante, estando depois já em curso um programa relativo à observação do espaço, também coordenado aqui pelo Ministério da Defesa. Naturalmente que aquilo que podem vir a ser os programas e o nível de investimento para esta futura capacidade do espaço será avaliado e será dedicado apenas na revisão da LPM no próximo ano. Neste momento não temos da LPM, existe um conjunto de verbas, mas um pouco dispersas pelo ENCO e pelo RAMS, dedicados à área do espaço. Isto é um pouco aqui as oportunidades. Agora, como é que se concretizam estas oportunidades? E passando aqui um pouco, que era importante também referir aqui na parte prática, efetivamente. Cada vez mais Portugal tem vindo a recorrer às agências, e quer da NATO, quer da União Europeia, e aqui será importante, efetivamente, relevante que as empresas estejam cada vez mais presentes junto destas agências, porque alguns dos programas, são muitos programas incluídos na nossa lei de programação militar, terão claramente o apoio, o suporte destas agências para a sua concretização.
seja eles por via de uma aquisição normal, classe direta, seja quando estão inseridos em programas cooperativos em conjunto com outros Estados, outras nações. Bom, eu terminei aqui esta minha breve apresentação, como digo, portanto, para fazer aqui apenas de uma apresentação dos programas macro, que estão neste momento previstos na Lei de Programação Militar. Eu julgo que depois no futuro, efetivamente, em maior detalhe, já estará a ser pensado pela Portugal Defense, terá que haver aqui se calhar uma continuidade destas conversas, destes seminários envolvendo cada um dos ramos em maior detalhe, de forma a especificar um pouco mais cada um dos programas desenvolvidos pelos ramos. De qualquer forma, qualquer questão que tenham, então neste momento algo que for para tentar responder, se não souber responder agora, tenho aqui também os meus contactos e ficarei ao dispor para, naturalmente, depois poder responder algumas questões. Obrigado pela vossa atenção. Agora temos vossas questões que possam ter. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Comandante. Passamos então agora à fase de perguntas e respostas. Recordo que a oportunidade de colocar questões ou eventuais comentários não se esgota. Se deixarem, se não tivermos eventualmente tempo, podem deixar as perguntas no chat, que depois elas serão respondidas e, de qualquer forma, estão disponibilizados os contactos por onde podem continuar a formular questões. Eu já tenho aqui inscrita Margarida Pinto. Peço que, quando colocarem a questão, liguem o microfone e o vídeo e coloquem a questão ou o comentário que eventualmente queiram fazer. Margarida Pinto, por favor. Olá, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à IDD e ao Ministério da Defesa Nacional pela iniciativa, que me parece muito importante, dado o desconhecimento, por vezes, dos procedimentos internos e todas as oportunidades que existem. E acho, de facto, tanto a sessão de ontem como a de hoje tem sido bastante interessante e bastante esclarecedora relativamente a isso. Portanto, em termos de transparência, acho que tem sido, então, muito parabéns pela informação prestada. Queria agradecer ao Comandante-Chefe Freitas pela apresentação, foi uma apresentação muito compreensiva, mas, contudo, gostaria aqui de colocar 2 ou 3 questões relativamente à parte do que respeita ao LPM para a investigação e desenvolvimento. Os valores que apresentou de 24 milhões de euros como todos nós compreendemos, para 12 anos, relativamente baixo, muito baixo, eu diria, para tudo o que gostaríamos todos de desenvolver. 2 milhões por ano é realmente muito pouco. A minha questão começava por ser quais são as estratégias, as linhas estratégicas das Forças Armadas para que possamos, com este escasso orçamento, poder colaborar como centro de investigação, colaborar com as Forças Armadas, porque é realmente muito difícil para todas as oportunidades que existem, tanto a nível nacional como mesmo internacional, e falou aqui nos seus últimos slides a colaboração, por exemplo, com a EDA, e essas colaborações com a EDA, nas quais, por exemplo, nós estamos envolvidos a fundos próprios, uma vez que não temos possibilidade de ter financiamento por parte do Ministério da Defesa. E, de facto, gostaríamos de saber quais são as linhas estratégicas prioritárias para as Forças Armadas, de forma a que possamos estar alinhados e otimizar este escasso orçamento que existe. Isto é a minha primeira questão. Uma segunda questão é, neste alinhamento, quando é que pensam lançar os próximos concursos a nível nacional para projetos na área da investigação e desenvolvimento, tendo em conta, obviamente, estas linhas estratégicas. Muito obrigada. Sr. Comandante, não tendo mais questões de momento, passava-lhe então a palavra, por favor. Sra. Professora Margarida Pinto, obrigado pelas suas questões. Efetivamente são pertinentes.
Eu compreendo claramente, 2 milhões de euros por ano não é muito, é assim, bastante pouco efetivamente, e naturalmente que nós, também é nosso objetivo aumentarmos a comparticipação, aumentarmos este valor de apoio em termos de projetos de investigação e desenvolvimento. Tentando responder à sua questão relativamente a linhas estratégicas do Ministério da Defesa. Bom, nós vamos procurar claramente alinhar aquilo que serão as nossas futuras calls. Tentando já aqui responder um bocadinho às duas questões que colocou, é quando lançar estas calls, portanto, acabam de estar aqui um pouco relacionadas. Nós vamos procurar alinhar estas calls com aquilo que são as perspectivas de desenvolvimento das capacidades nacionais, por um lado, e por outro lado, aquilo que são, neste momento também, os projetos que estão em curso fundamentalmente ao nível da Agência Europeia de Defesa e também igualmente em termos da NATO. Portanto, nós neste momento não temos uma data clara, a nossa intenção é, durante o presente ano, apresentar estas linhas estratégicas, aqui as principais orientações para o lançamento destas calls para investigação e desenvolvimento. Portanto, é neste momento aqui, eu sei que claramente não respondi claramente, objetivamente à sua pergunta, eu percebo isso claramente, e eu remeto, se calhar, aqui um bocadinho a resposta mais objetiva, mais clarificadora, para daqui, possivelmente, algumas semanas em que poderemos entrar em contato, ou divulgaremos efetivamente qual é que vai ser claramente as nossas principais linhas estratégicas, as nossas principais linhas de ação no âmbito da investigação e desenvolvimento. Apenas posso garantir claramente que a investigação e desenvolvimento faz parte das nossas prioridades, não está de forma alguma esquecida, é uma das nossas grandes prioridades e vamos efetivamente lançar os procedimentos tendentes ao aumento do investimento na área de investigação e desenvolvimento, envolvendo os centros de investigação, as universidades, várias instituições que têm dado grande apoio em toda esta área. Obrigado pela sua questão, que foi efetivamente bastante pertinente e carece de uma resposta clara e objetiva por parte do Ministério da Defesa Nacional. Muito obrigado, Sr. Comandante. Eu acho que, como da mesma maneira está em curso um plano estratégico para o espaço, eu penso que o da investigação e desenvolvimento carece já há muitos anos de um plano estratégico igualmente, porque perdemos muitas oportunidades, especialmente a nível internacional, de participação em projetos emergentes e que podem trazer, de facto, a modernização da nossa defesa. E eu acho que, efetivamente, é muito importante que se possa focar, e já que os orçamentos têm sido ligeiramente aumentados, possa-se também focar um bocadinho no que é a importância da investigação e da inovação neste setor. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigado por mais este contributo, efetivamente, qual iremos ter muito em consideração relativamente à questão do plano estratégico para a investigação e desenvolvimento ao nível da defesa nacional, que é bastante relevante, efetivamente, é por aqui que nós temos que claramente avançar se nós queremos desenvolver algumas capacidades, que desenvolver todo o nosso tecido científico, industrial, nacional, teremos que começar por aqui, efetivamente, e estamos neste momento no momento correto, no momento exato para lançar aqui mais algumas iniciativas, aproveitando naturalmente também o conjunto de fundos europeus. Acho que devemos considerar isto relativamente aos fundos e, como, obviamente, adiantando um bocadinho relativamente ao dia da amanhã será abordado um bocadinho mais este tema, mas claramente tem que haver aqui uma complementariedade, nomeadamente daquilo que é o investimento previsto, o orçamento previsto na Lei de Programação Militar, para complementar aquilo que depois irão ser os fundos europeus, que naturalmente são quase 100%, mas há aqui uma parte, obviamente, tem que haver com participação nacional, e só isso é que depois também nos poderá trazer maior valor acrescentado para o desenvolvimento nacional de todo o nosso tecido nacional. Muito obrigada. Obrigado. No momento não tenho mais inscrições. Chama a atenção então para o inquérito online, está disponível para o preenchimento, é muito importante para nós.
Se houver algum comentário, podem levantar a mão. Peço desculpa, eu estava a tentar fazer uma questão também, só que não consigo. Ok, doutora Catarina Nunes, a doutora pretende comentar? Exatamente. Antes Então eu depois passarei à pergunta. Exato. Eu queria corroborar, se me permite, o Sr. Comandante Freitas, aquilo que ele acabou de referir relativamente à investigação e desenvolvimento. De facto, temos vindo a trabalhar em conjunto nesta área da investigação e desenvolvimento, e queria aproveitar, e peço desculpas estar a intervir, mas de facto tinha aqui uma vontade imensa de referir que em conjunto com o ISQ nós já elaborámos um consórcio para a elaboração para a candidatura, melhor dito, a um DIH em colaboração com outras entidades, nomeadamente das Forças Armadas Nacionais, os centros de investigação, com o ISQ, com outras universidades. Não vou aqui elencar todas as entidades das quais fazem parte este consórcio, mas efetivamente eu penso que estamos a fazer um caminho, e este caminho, efetivamente, em colaboração com a DGRDN e tendo em conta em 2019, quando foi aprovada esta lei de programação militar, de facto o valor inscrito era relativamente irrisório, tínhamos essa noção, mas efetivamente já tínhamos esta preocupação, e eu penso que o facto de termos esta preocupação clara da investigação e desenvolvimento vai levar a que seja possível majorar na próxima revisão da LPM, de facto, esta linha para a investigação e desenvolvimento. E, obviamente, majorando com uma estratégia clara, como dizia o Sr. Comandante Freitas, com uma estratégia clara relativamente às oportunidades e às necessidades, correspondendo às necessidades que as Forças Armadas vão tendo, muito claramente têm sido expressas nesta área da investigação e desenvolvimento. Peço desculpa, mas era uma coisa que de facto queria referir. Muito obrigada. Muito obrigado, doutor. Tenho um inscrito, José Neves, por favor, pode ligar o vídeo e colocar a sua questão. Senhora. Muito bom dia. Eu estava a tentar realmente fazer aqui questão pelo bate-papo, só que não consegui ter aqui a opção para todos no meu computador, não sei, mas também, bom, não interessa. Bem, começo se calhar por suportar um pouco as palavras que a Margarida Pinto assinalou, que é agradecer à EDT e ao Ministério da Defesa esta ação, bastante bem organizada. Eu penso que a apresentação, em particular do Sr. Comandante José Freitas, foi muito bem estruturada e cobre muitos dos pontos que muitas vezes os associados da EDM questionam sobre quando é que os grandes projetos da LPM irão ser executados, quais são os valores, como é que os mesmos são orientados, como é que os mesmos são definidos. Portanto, penso que o Sr. Comandante José Freitas cobriu bastante esses pontos, e os pontos que não foram cobertos, penso que os nossos associados e toda a BTI que está aqui hoje presente poderá questionar sobre o mesmo. Se calhar eu não ia para esta questão, mas sublinho aqui as palavras da doutora Catarina e também da Margarida sobre a questão da importância do Research and Development, ou do ID, para a dinamização da economia de defesa, porque eles são muito coincidentes com a capacidade ou não das empresas portuguesas terem capacidade para responder às suas situações de LPM, ou seja, naturalmente não temos empresas a nível nacional tão desenvolvidas como em França ou mesmo em Espanha, a nível de desenvolvimentos que fazem na área de defesa, e por isso muitas vezes é importante realmente usarmos os mecanismos de ID para conseguirmos dar essa dinâmica, essa capacidade às empresas para que mais, digamos, a jusante do processo sejam capazes de participar, capazes de concorrer a futuros projetos estruturantes que estão no âmbito da LPM. Isso aconteceu muito recentemente com
com o Pesco-Musas, onde está a ser desenvolvida uma capacidade nacional na área de garantia submarina e, portanto, permite a um conjunto de entidades nacionais e de empresas e de entidades do sistema científico e tecnológico de, se calhar, em 2024, 2025, irem a um concurso que garantidamente não iriam no passado. O Sr. Comandante José Freitas mencionou a substituição dos F-16. Eu claramente considero que o EDF, como está hoje planeado e nas diligências que nós temos feito do ponto de vista da IDD, da AED, de dinamizar a participação de empresas portuguesas, eu penso que o EDF pode ser o mecanismo, de certa forma, que é o veio de tração, poderá permitir às empresas portuguesas, se calhar, se terem o conhecimento e as capacidades para mais tarde, não digo, naturalmente, fornecerem um produto na área da aeronáutica, mas se calhar fornecerem uma supply chain, uma cadeia de valor que é per si muito difícil de entrar. E, portanto, o investimento que a Margarida mencionou e que a doutora Catarina mencionou agora, referiu agora e sublinhou agora também, que é importante para que nós tenhamos engenharia que nos permita chegar mais longe. Pondo aqui o chapéu da GMV, posso dar a referência que eu em 2005 fiz uma proposta no âmbito dos Programa 4 da Comissão Europeia, da Aeronáutica, que foi a proposta de Diana, que nos permitiu na altura trabalhar com a Taos, com a Dassault e com a Embraer. Portanto, na altura a empresa com a qual trabalhava, a Skysoft, conseguiu esse projeto, ganhamos esse projeto. E até hoje trabalhamos com a Embraer já em projetos muito mais operacionais, mas o IDE foi a base para nós trabalharmos com esse grande fabricante mundial, fabricante mundial. Sr. Comandante, só para não me alongar muito mais, uma questão sobre a componente aeronáutica, não fosse eu da aeroespacial, mencionou os helicópteros de apoio. A minha questão é, há um enquadramento ou uma coordenação entre essa futura aquisição e o próprio PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, onde era mencionado claramente, portanto o PRR que teve agora há pouco tempo em consulta pública, em que era claramente mencionada a questão da necessidade de aquisição de helicópteros para combate a fogos. Vai haver um enquadramento, uma relação entre esses dois processos. Eu digo isto e pergunto isto porque, do ponto de vista industrial, poderia ser bastante interessante também os dois processos estarem juntos e identificarmos também oportunidades, tanto na área de, novamente, não de fornecimento de helicóptero, mas fornecimento de sistemas de comando e controle, que pudessem dar todo o suporte à logística, que é tão importante como o helicóptero, de dar suporte à logística de operação, manutenção e ação, digamos, dos helicópteros. Portanto, a minha questão era mais focada nesse ponto em particular dos helicópteros de apoio. Obrigado. Carlos José Neves, obrigado pelas questões. Eu concordo inteiramente, em lugar sobre a sua parte introdutória, relativamente à necessidade de cada vez apostar mais em toda a componente de investigação e desenvolvimento e fazer promover, facilitar efetivamente a entrada das empresas portuguesas nos principais programas que possam ver sido desenvolvidos, nomeadamente naqueles em que são claramente prioridades nacionais e fazem parte das lacunas que nós temos no nosso sistema de forças, das nossas capacidades que nós iremos desenvolver. Como bem já referiu, naturalmente a nova geração de aeronaves ou outros assim, obviamente concordo inteiramente e aqui terá ter que haver um esforço conjunto, naturalmente do Ministério da Defesa, também em direta coordenação com a Portugal Defensa e naturalmente com todas as empresas e o tecido empresarial português neste maior envolvimento conjunto nestes programas. Relativamente à sua questão, o que eu saiba, efetivamente, não está previsto, não tenho esse conhecimento, não estou a afirmar, mas é precisamente que eu saiba, não está previsto, efetivamente, relativamente aos ELIs, este alinhamento com o Plano de Recuperação e Resiliência, mas compreendo, efetivamente, que será de considerar, fará todo o sentido. Também não consigo responder cabalmente, mas de qualquer forma vou procurar essa resposta e entrarei em contacto no sentido de poder melhor clarificar essa questão. Para mim, mas para mim pessoalmente, obviamente, é a minha opinião pessoal, diria que fará todo o sentido. Pronto, era aqui um pouco isso. Quando eu não tenho conseguido responder,
forma. Não, não. Sim, Não há problema. 100%, certeza, é aquilo que consigo dizer neste momento. Muito obrigado. De qualquer forma, muito obrigado pela iniciativa. Muito obrigado. Não tenho mais inscritos. De qualquer forma, e na sequência do comentário do Dr. José Neves, se alguém tiver dificuldade em aceder pelo bate-papo ou levantar a mão, até convido a ligar o micro e a câmara e formular diretamente a questão. Eu peço desculpa, já que estou com a câmara ligada, tenho só mais uma questão. Faça favor. Faça favor. Temos espaço. Comandante, já exatamente, literalmente sobre o espaço. O plano que mencionou vai ser disponibilizado às empresas. Qual é o timing para o plano que mencionou num dos seus últimos slides? Obrigado pela questão, uma vez mais. Questões sempre pertinentes. José Neves. Bom, nós neste momento estamos a acabar de elaborar a parte da comunicação da estratégia. Estamos aqui num trabalho conjunto, realmente aqui coordenado pelo Gabinete do Ministro da Defesa Nacional. Não sei uma data exata e clara, mas deverá acontecer possivelmente ainda durante este mês esta divulgação da estratégia. Relativamente ao plano, ainda vamos claramente trabalhar aqui um pouco no sentido de retirarmos do plano que nós elaboramos aquilo que será efetivamente distribuído, apontando um bocadinho, direcionando naquilo que poderão ser aqui as oportunidades ou as prioridades, claramente oportunidades e prioridades que nós temos na implementação deste plano. Então, este plano é um plano também ele próprio bastante ambicioso, que vai depender muito naturalmente vai depender aqui de dois fatores. Um, obviamente, que será sempre a disponibilização orçamental, que investimento é que nós vamos ter, que verbas é que nós vamos ter disponíveis para implementar este plano e, naturalmente, depois outro aspecto importante tem a ver com também a capacitação dos nossos recursos humanos e a própria organização, como é que nós nos vamos organizar para implementar este próprio plano e como é que nós vamos organizar, quer internamente, quer depois nas relações externas, nomeadamente, e faço aqui deixar referência naturalmente à Agência Portuguesa para o Espaço e também aqui na articulação com a IDD, Portugal Defense, depois aqui mais diretamente ligado com as empresas e com os centros de investigação, obviamente que envolve tudo isto. Como digo, é um plano bastante ambicioso, considero bastante completo, responder aqui um bocadinho que tem sido aqui um bocadinho também as questões aqui colocadas ao nível da investigação e desenvolvimento. Devo dizer que a investigação e desenvolvimento faz parte desse plano, claramente, investigação e desenvolvimento na área do espaço, que é efetivamente bastante relevante e é aí onde nós, Portugal, até considerando as verbas que nós poderemos ter disponíveis para investir neste domínio, que é um domínio que, naturalmente, se nós queremos comprar algo ou adquirir algo, ter uma capacidade, que são extremamente investimentos bastante elevados, mas o que nós podemos investir, teremos capacidade de investir aqui na componente, um bocadinho mais na área de investigação e desenvolvimento, aqui pequenas, como dizia há bocado o José Neves, um bocadinho, nós se calhar não vamos entregar aqui um satélite completo, uma constelação, mas se calhar conseguimos entregar aqui partes dessa constelação, se calhar conseguimos aqui desenvolver, isto aqui é um exemplo puramente académico, uma câmara, algo desse género, sistema de comando e controle, telemetria, alguma coisa, ou seja, poderíamos efetivamente ser parte bastante considerável, valiosa, de toda a cadeia de valor do âmbito espacial, especialmente ao nível da União Europeia. Como sabem, existe uma estratégia do espaço a nível da União Europeia está para ser aprovada, também um plano bastante ambicioso, em todas as componentes do domínio do espaço, evidentemente, em todas elas. E eu julgo que Portugal temos, nós, e principalmente as nossas empresas, os nossos centros de investigação, acho que temos tudo para conseguir entrar claramente neste domínio, não é? E quando nós falamos de novo espaço, New Space, acho que temos tudo para isso. E nós, do ponto de vista do Ministério da Defesa, estamos naturalmente, claramente,
comprometidos com o domínio do espaço, e será uma aposta no futuro breve, claramente, será o domínio do espaço. Por isso, teremos aqui, e sei que eu referi a esta área do espaço, um conjunto de oportunidades muito interessantes relativamente a esta área. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Sr. Comandante. Muito obrigado, José Neves. Tenho aqui um pedido para intervir de Rui Santos, por favor. Sim, muito bom dia e reitero os agradecimentos já feitos, portanto, a IDD, ao Ministério, ao Comandante José Freitas, muito obrigado pela apresentação muito explicativa. Pronto, aqui não era tanto uma pergunta, era só mais reforçar alguns aspectos, não é? Portanto, efetivamente, pronto, a perspectiva do Cluster AID, portanto, era só para reforçar que a Lei de Programação Militar tem aqui uma componente indireta muito importante, não é? Que às vezes talvez não seja devidamente realçado, não é? Portanto, há todo esse aspecto de integração de tecnologia nestes desafios, não é? Portanto, que é uma componente direta ótima e extremamente importante, mas também há todas as portas que se abrem, portanto, e feito disso, não é? Muito também nos AID Days, nós temos tido os eventos, não é? O grande sucesso que temos tido, também parte alavancada nestas oportunidades que obviamente chamam os atores industriais das cadeias internacionais e por vezes é a oportunidade que nós precisamos para, mesmo fora do âmbito da Lei da Programação Militar, dar uma oportunidade às nossas empresas, porque obviamente já fazemos coisas de grande valor acrescentado, portanto produtos e serviços muito interessantes, e de facto é a oportunidade às vezes que as empresas precisam para mostrar isso, não é? Portanto, aqui era um pouco, e eu penso que isso deve ser trabalhado, portanto, em grande consonância, portanto, entre o Ministério da Defesa, o Cluster AID, o IDD, no sentido de também de explorar bem essa componente, não é? Portanto, de uma ferramenta basicamente de desenvolvimento de negócio, porque tem em si não o potencial de integrar tecnologia portuguesa nestas necessidades que existem nas Forças Armadas, mas é igualmente uma ferramenta extremamente poderosa para abrir portas para atores internacionais que vêm ver o que se passa e que percebem que têm que se ligar no ecossistema, e já tem diversos casos de empresas que conseguiram vender os seus produtos e serviços porque obviamente tiveram uma oportunidade de ter alguém, quer seja da Airbus, quer seja da Safran ou da Boeing, 20 minutos para ver o que é que eles têm para fazer. E, portanto, eu penso que também há essa dimensão que devíamos trabalhar bem, não é? No sentido de aproveitar toda esta dinâmica para, de facto, atrair os atores internacionais, identificar quem é que são e também abrir portas para outras áreas de desenvolvimento. E, portanto, eu penso que esse é um desafio interessante que também poderíamos trabalhar mais em conjunto. Muito obrigado. Obrigado. Não sei se o Sr. Comandante José Freitas quer fazer algum comentário. Sim, caro Rui Santos, obrigado pela intervenção. Eu concordo inteiramente, efetivamente, que nós temos que... A Lei de Programação Militar, obviamente que é aqui um instrumento, financiamento para a edificação das nossas capacidades, mas muitas vezes, claramente, não é só um bocadinho como nós costumamos aqui dizer, ir à prateleira comprar algo. Há um bocadinho mais para além disso, que era um bocadinho que estava aqui um bocadinho a referir. Quer dizer, também serve um bocadinho aqui a Lei de Programação Militar, embora possa não atribuir eventualmente muito financiamento a determinadas áreas, mas pelo menos serve como uma montra para a exposição daquilo que é efetivamente o nosso nível de ambição, aquilo que nós pretendemos fazer. Isso pode ser claramente uma forma de incentivo, uma forma de facilitar e promover outras áreas que por vezes não são tão relevantes ou não são aqui tão explícitas, mas que efetivamente para a economia de defesa são em si bastante relevantes. Ou seja, não interessa muitas vezes só o nível de investimento, é também efetivamente um bocadinho aqui o falar em algo, o mostrar algo, divulgar algo que é também, em termos de capacidades, também bastante relevante para as Forças Armadas e para a Defesa Nacional. Isso naturalmente servirá
em muito os interesses da economia e defesa nacional. Era um bocadinho só também um comentário reforçando aquilo que foram as suas palavras e eu acho que faz todo o sentido. Muito obrigado, Rui Santos, muito obrigado, Sr. Comandante. Bom, não tendo mais inscrições neste momento, nem mais comentários, eu só me queria certificar efetivamente que não existe ninguém que não questione ou comenta por dificuldades técnicas. Se desejarem, podem abrir o som e intervir. Não havendo comentários nem questões, então eu não sei se o Sr. Comandante quer fazer alguma observação final. Não tenho muito mais, apenas agradecer efetivamente a vossa disponibilidade para me ouvir. Pronto, eu volto aqui a refrisar que claramente aqui o intuito da minha presença será dar aqui uma visão muito geral dos principais programas, indicar aqui um pouco quais é que poderão ser aqui tais oportunidades. Estou certo que muito trabalho há a realizar em conjunto, tanto o Ministério da Defesa Nacional, com a IDD Portugal Defense e com todo o conjunto da PTID, da parte das empresas, centros de investigação, parte académica, científica. Acho que temos muito trabalho efetivamente a desenvolver em conjunto. Eu julgo que nós, ultimamente, numa clara relação de colaboração entre aqui a Direção-Geral de Recursos e a IDD, a Portugal Defense, estamos a dar alguns passos também nesse sentido, nomeadamente, como é claramente estes seminários aqui de divulgação daquilo que o Ministério da Defesa pode fazer, da forma como pode fazer, também um bocadinho recolher aqui os contributos, da forma como poderemos também melhorar todo este relacionamento. Eu julgo que estamos a dar os primeiros passos, ou estamos a dar mais alguns passos, julgo que estamos aqui no caminho certo, e eu só incentivava aqui efetivamente, e colocava aqui um rápido também, eventualmente aqui para Portugal Defense, a continuidade de realização destes encontros no futuro e com alguma regularidade, o que é bastante benéfico, esta partilha de informação. No fundo era isso, portanto, uma vez mais agradecer o convite efetuado pela Portugal Defense e o apoio também aqui do IDE na realização deste seminário e agradecer a participação de todos quando estiveram neste pequeno seminário e espero voltar a vê-los em breve. Obrigado, Sr. Comandante. Passava então agora à Sra. Catarina Nunes para um comentário final a esta nossa sessão. Doutora. Muitíssimo obrigada, Sr. As minhas palavras serão breves e será muito dedicado a fazer apenas aqui duas ou três observações finais relativamente a esta segunda conferência que nós estamos a promover em conjunto. Primeiro que tudo, queria agradecer aos participantes neste webinar. De facto, temos sempre um número considerável de pessoas a ouvir-nos. Isso demonstra efetivamente que aquilo que estamos a fazer é algo que é útil para as empresas e para as entidades, de que queremos efetivamente partilhar o nosso conhecimento e trabalhar com elas para fazer cada vez melhor e ir ao encontro das necessidades. Portanto, eu acho que isto é um ponto que devemos de reter nestes webinars e reafirmar o que o Sr. Comandante acaba de dizer, que de facto este é o caminho, estamos no início, mas parece-me que é de facto por aqui. Depois queria referir o seguinte: uma das linhas de atuação da missão da Portugal Defense tem a ver efetivamente com a promoção da LPM, da Lei de Programação Militar. E é obviamente nessa sequência de que pedimos a colaboração
e que estamos a trabalhar em colaboração com a DGRDN, que faz a gestão de todo este instrumento plurianual para capacitar as Forças Armadas Nacionais. Portanto, nós queremos efetivamente ser os facilitadores da execução desta Lei de Programação Militar. Como eu ontem referi na minha nota de abertura, o número 5 do primeiro artigo da Lei de Programação Militar aprovada em 2019, exatamente o potenciar as PMEs nacionais, a base tecnológica industrial, potenciar e dar oportunidade às nossas PMEs para a execução desta Lei de Programação Militar. Daí, de facto, esta articulação entre estas duas entidades é fundamental e é crucial para o nosso país. Depois queria dizer e focar a questão do espaço. Relativamente a DGRDN está a coordenar o plano estratégico para o espaço, um trabalho fantástico que está a ser desenvolvido em colaboração com um conjunto de entidades, com as Forças Armadas e com outras entidades, e que efetivamente vai ser um plano estratégico que envolverá um conjunto de entidades, onde a IDD Portugal Defense obviamente se integra, e que terá efetivamente desenvolvimentos futuros no seu muito curto prazo. Portanto, estamos também aqui alinhados nesta área. O espaço é algo que estou em crer que será uma área a reforçar na próxima revisão da LPM, porque de facto é crucial para as Forças Armadas Nacionais. Eu não me iria alongar muito, só reafirmando aquilo que o Rui Santos falou. De facto, nós estamos a falar de uma área de soberania, uma área em que implica, como vimos ontem na sessão sobre o licenciamento e a credenciação, que de facto estamos a falar de algo que precisamos de ter aqui um conjunto de instrumentos para poder atuar, para as empresas poderem atuar, e nesse sentido estamos em conjunto, e a AIED de facto tem sido um parceiro fantástico para nós, porque efetivamente conhece a indústria muito bem, o cluster classificado como um cluster para a competitividade no âmbito do Ministério da Economia, para nós tem sido de facto crucial esta parceria. Estamos a desenvolver em conjunto com eles também, e com a DGRDN e com a DGPDN. Tem que se dizer que a Direção-Geral de Política do Ministério da Defesa Nacional também tem tido um papel impulsionador para um instrumento, que ontem também falei da plataforma inteligente que nós queremos desenvolver, uma plataforma de conhecimento que efetivamente quer mostrar, quer dar a conhecer, quer ser o facilitador de uma forma digital para as oportunidades às empresas. Portanto, era aqui estes 3 pontos em concreto que eu queria salientar. E, por fim, e não menos importante, agradecer muito à DGRDN e, em especial, ao Sr. Comandante Freitas, a sua apresentação bastante clara, bastante elucidativa, e seguramente uma coisa que é muito importante e às vezes não se diz é que faz-nos revisitar e faz-nos fazer acontecer, porque já tenho aqui algumas ideias para prosseguir, tendo em conta a apresentação que foi feita. Muito obrigada a todos. Boa tarde, doutora. Muito obrigado pela participação de todos nesta sessão. Recordamos mais uma vez a importância do preenchimento do inquérito que disponibilizamos. É muito importante para definir futuras políticas concretas nesta área.
Chamo a atenção que esta sessão é gravada, poderão consultá-la posteriormente, caso queiram ouvir mais em pormenor algumas partes. Voltaremos amanhã às 9 horas para uma sessão sobre o Fundo Europeu de Defesa. Portanto, muito obrigado, bom dia a todos e até amanhã. Amanhã não, muito